Começa agora o Direito Sem Fronteiras e no programa de hoje nós vamos falar sobre um importante órgão que compõe as Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça. Qual a função dela, a composição e como pode ser demandada pelos Estados? E para debater o tema, eu recebo hoje os professores de Direito Internacional André Gontijo e também Inês Lopes. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem feita pela nossa equipe. Com o fim da Primeira Guerra e um mundo traumatizado com as consequências do conflito que matou cerca de 10 milhões de pessoas, a necessidade de manter hasteada a bandeira branca pairava entre as nações. Foi com esse sentimento que, em 1919, os países vencedores da guerra firmaram um acordo de paz oficializado com a assinatura do Tratado de Versalhes. Assim nasceu a Liga das Nações, um organismo internacional que deveria garantir a paz mundial e assegurar as formas pacíficas de resolver as divergências entre os Estados. Nesse contexto, nasceu também a Corte Permanente de Justiça Internacional, um dos órgãos da Liga que tinha a função de decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias de ordem jurídica entre os países. A Corte Permanente de Justiça Internacional, com sede em Haia, na Holanda, deu lugar à atual Corte Internacional de Justiça em 1945, com a criação da ONU e o consequente fracasso da Liga das Nações. O objetivo da nova Corte é semelhante ao da antiga e é hoje o principal órgão judicial das Nações Unidas. A Corte tem duas funções. Atua em casos contenciosos em que há litígio ou divergência entre os Estados e, nessa situação, produz sentenças de cumprimento obrigatório, mas ela pode também ser acionada para emitir pareceres, assumindo então um caráter consultivo. Bem, professor Inês, muito obrigado pela presença. Professor André também, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do programa. Inicialmente, como é que funciona essa corte? Qual o histórico? Ela surgiu por quê? Ela foi criada pela Carta da ONU, no seu artigo 7º, e tem as suas disposições no artigo 92 ao artigo 96 da Carta da ONU. Ela é responsável pela resolução de litígios, então ela tem, assim como a maioria dos órgãos internacionais nesse aspecto judicial, ela tem uma competência contenciosa e uma competência consultiva. Então, em apertada síntese, a Corte ela seria responsável por resolver determinados litígios em que haveria o esgotamento das relações diplomáticas. Então, os Estados eles concordam em levar a sua questão, o seu litígio internacional, perante a Corte Internacional de Justiça para encontrar uma solução judicial dentro das competências da ONU. Nesse caso específico da ONU, o que nós observamos é que nós tivemos uma antecessora, que foi criado um sistema da Liga da Sociedade das Nações, que foi a Corte Permanente de Justiça Internacional. Então, a ideia que surge na época é de se ter um órgão permanente para cuidar dos litígios internacionais. O Instituto da Arbitragem Internacional já existe há séculos, né, um dos institutos mais antigos para resolver os conflitos ou as disputas entre os Estados. E, nesse caso, a partir do sistema da Liga das Nações, se criou um órgão universal para buscar se ter, além do sistema diplomático, de você ter um sistema jurídico internacional. Então, você tem como parte para resolver as contendas, os litígios, as controvérsias, os métodos diplomáticos e os métodos jurídicos. E, nesse caso, a Corte funciona como um órgão jurídico, quando normalmente ela vai agir quando as vias diplomáticas não deram resultado para uma solução. E aí, o que é bastante interessante se observar na Corte Internacional de Justiça é que quem pode submeter são os Estados membros das Nações Unidas e os Estados também não membros se forem autorizados pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, diferentemente do que foi a Corte Permanente de Justiça Internacional, que era um órgão mais independente, a Corte ela já nasceu dentro do sistema da ONU. Então, a ideia é de se ter um órgão vinculado ao sistema onusiano e não independente como nasceu a Corte Permanente, embora ela tivesse nascido da Liga das Nações, ela tinha mais independência do que a própria Corte. Qual a composição dela? A composição
descrita no seu estatuto são de 15 membros. 15? Isso. A diferença é que esses 15 membros, a forma de escolha sempre passa pelo Conselho de Segurança e sempre passa também pela Assembleia Geral da ONU. O que nós temos de diferente em relação a essa composição da Corte, é que ela pode ter um órgão de solução de controvérsias fracionado, em torno de 5 membros, para resolver questões de natureza mais rápida, de natureza sumária. E dependendo do litígio, nós podemos ter também esses órgãos fracionados formados por 3 magistrados da Corte, e os estados que vão compor o litígio podem escolher juízes ad hoc, temporariamente, só para resolver a questão levada por esses estados. Então, é uma composição um pouco interessante, porque ela sai um pouco do habitual. Nós temos 15 membros permanentes. Esses 15 membros permanentes, eles não precisam atuar sempre o tempo todo. Eles podem se revezar, ou eles podem se reorganizar e instruir determinadas matérias para atuarem de forma sumária. A diferença da Corte para a arbitragem é uma diferença interessante, porque a arbitragem, os estados escolhem qual é o direito ou qual é a jurisdição que eles vão ter em relação a essa tomada de decisão. Eles escolhem o que vai ser aplicado ou não. A Corte Internacional de Justiça, ela pode aplicar, além da questão colocada pelos estados ou a causa que os estados colocam em relação a todo o processo, a todo o imbróglio, ela pode escolher os tratados, convenções internacionais e costumes na aplicação do caso, na resolução do conflito. Então, o processo de tomada de decisão é um pouco parecido com a arbitragem, em termos de tentar uma relação diplomática, tentar alcançar uma conciliação, mas a forma de decisão já é uma forma diferente, que se aproxima ao procedimento judicial. Então, nós temos uma fase escrita que os estados levam as questões via advogados, via conselheiros, via peritos. Eles levam a demanda escrita para a Corte Internacional de Justiça. Temos uma fase oral, que é a fase desses debates, mas o processo de tomada de decisão é um processo muito diferente. É um processo de tomada de decisão em uma sessão secreta. Então, o resultado ele é apenas dito pela Corte, mas a forma como o processo chegou, a forma como se decidiu, é uma forma diferente, uma forma um pouco mais reservada, para se preservar os membros, para se preservar os juízes que compõem a Corte. É um pouco diferente que a gente tem no Supremo, que a TV Justiça acompanha de uma forma ampla todo o procedimento, o processo de tomada de decisão oral. Nesse órgão internacional, na Corte Internacional de Justiça, se priva um pouco pela intimidade dos membros que compõem a Corte e se observa um pouco mais essa intimidade dos estados na resolução do litígio, porque o litígio só vai valer entre os estados partes. Então, não tem uma amplitude internacional ou não tem um efeito imediato em relação aos demais estados. Dentro dessa composição, então, quem são esses juízes? A composição normalmente é escolhida pela Assembleia e pelo Conselho, e hoje é uma preocupação de distribuição geográfica para que você tenha juízes de diversas partes do mundo representadas naquele órgão. Então, dificilmente, não se permite, por exemplo, que 2 nacionais de um mesmo estado sejam juízes do órgão, que é uma forma de você dar maior representatividade a todas as regiões do planeta, né? Então, você tem uma representatividade maior. Então, você sempre vai ter alguém do continente latino-americano, ou do continente americano como todo, do continente africano, do continente europeu, né? Para justamente afastar o domínio que, em certo grau, se preservou ainda na Corte Permanente de Justiça Internacional, que havia um domínio muito forte dos países europeus. Então, a ideia é se buscar a maior imparcialidade possível desse juiz. E o que é bastante interessante é que nessas decisões, até como foi colocado pelo professor Gontijo, é que, embora os institutos sejam diferentes entre a arbitragem internacional e as decisões da Corte, elas se assemelham quando não permitem a possibilidade de um recurso, de uma apelação. Então, as decisões são sempre terminativas e definitivas. Ainda falando sobre a composição, professor André, quem são essas 15 pessoas? A professora Inês já citou, né, qual a representatividade por regiões e tal, mas quem são essas pessoas? Normalmente são o quê? São juízes? Por exemplo, aqui no Brasil é um juiz, é um ministro? O Conselho de Segurança e a Assembleia Geral, eles sempre primam pela capacidade jurídica da escolha dos membros
e pela representatividade geográfica. Então, nós tivemos, por um mandato um pouco extenso, o professor Francisco Rezec, que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal por 2 vezes, já foi, inclusive, ministro das Relações Exteriores no Brasil. Então, a capacidade jurídica que o professor Rezec tem e a representatividade que ele tem no meio jurídico, tanto no nosso, no sistema jurídico brasileiro, como no sistema internacional, demonstra a qualificação e a qualidade dele para ser membro da Corte Internacional de Justiça. Verdade. Atualmente, representando o Brasil, nós temos o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que foi juiz e presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos durante 9 anos, um longo período também. Então, o professor Cansado Trindade, assim como o professor Rezec, eles demonstram essa capacidade jurídica que nós temos de representatividade em termos da aplicação e interpretação do direito. Então, necessariamente não precisa ser um juiz de carreira, não precisa se pegar por referência a ocupação de determinado órgão, mas é importante se ter essa experiência não apenas na relação judicial, no contencioso judicial, mas essa experiência na relação diplomática. Então, os representantes brasileiros da Corte Internacional de Justiça são representantes que convivem não apenas com a teoria do direito internacional, mas convivem com a experiência prática, não só na relação consular, na relação diplomática propriamente dito, mas também nesse aspecto de uma relação judicial, jurisdicional, nesse aspecto da experiência em tomar decisões ou participar de processos de tomada de decisões. Bem, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Até já. Em outubro, Salvador vai sediar o Congresso sobre as novas teses das ciências criminais, ano 12, e o 11º Encontro Baiano de Direito Penal, 17 e 18 de outubro, no Centro de Convenções da Bahia. Informações e inscrições no site portalmultipla.com.br. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras e no programa desta semana estamos conversando sobre a Corte Internacional de Justiça. Professora Inês, que tipo de casos e que casos são mais comuns de serem levados, então, à Corte Internacional? Bem, a Corte ela pode tratar de quaisquer assuntos do sistema dos tratados existentes no sistema das Nações Unidas. Mas os mais comuns são questões de fronteiras. É possível você ter, como no caso que ocorreu com o Peru e o Chile, por exemplo, de um caso recente que foi julgado em janeiro de 2014, em que se estabeleceu os limites de fronteira marítima entre Chile e Peru. Essa é uma discussão já iniciada em meados do século, em 1952, salvo engano, tentativas de acordos internacionais para estabelecer esses limites territoriais marítimos. Como não se chegou a um acordo, ainda que celebrado esses acordos, o Peru resistiu e não aceitou a forma com que ele foi feito, em 2008 os 2 estados resolveram levar esse caso à corte. Então, veja, eles tentaram, pelas vias diplomáticas, por meio de tratados, delimitar suas fronteiras, mas não conseguiram chegar a um consenso. Não conseguindo isso, os 2 resolveram submeter o caso à corte para realmente pôr um fim a essa disputa pelo mar territorial. Então, essa decisão da corte foi recebida muito bem pelos 2 estados, né? E os 2 estados, antes mesmo da decisão, se manifestaram dizendo que cumpririam o acordo independentemente da decisão. Então, os estados, quando levam o caso à corte, é porque eles têm vontade de que a corte realmente tome uma decisão e que eles vão aceitar aquela decisão, né? Porque eles não são obrigados a levar o caso à corte. Então, a corte serve como um mecanismo para resolver os litígios entre os estados. Não é qualquer pessoa, qualquer cidadão, por exemplo, que recorre, né? Quem pode recorrer à Corte? Quem pode litigar perante a Corte Internacional de Justiça são apenas os estados. Os estados são membros das Nações Unidas, eles já têm essa vinculação, essa possibilidade automaticamente. Mas eu posso ter estados que não são vinculados ao sistema ONU, mas eles aceitaram o tratado que constitui o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então, pelo próprio Estatuto da Corte Internacional de Justiça, uma espécie de norma, de parâmetro de regulamento da Corte Internacional de Justiça, ela autoriza outros estados que não pertencem ao sistema ONU e que podem levar suas demandas até ela. A professora Inês disse que o país não é obrigado necessariamente a levar o caso ou a participar. Por exemplo, digamos que no caso
o exemplo Chile e Peru. Digamos que o Chile quer, mas o Peru não quer, não vai, não tem problema. Agora, quando da decisão? Aí já é obrigado. O Estado, ele deve cumprir com a decisão que ele mesmo voluntariamente aceitou a jurisdição daquela corte. Se ele aceitou a jurisdição, voluntariamente ele deve cumprir com a decisão da corte. O sistema da ONU prevê, em um dos dispositivos, salvo engano, no artigo 92, de que caso um Estado não cumpra com uma decisão da corte, a parte vencedora no litígio pode fazer uma solicitação, uma reclamação perante o Conselho de Segurança, para que o Conselho de Segurança analise o caso e adote as medidas necessárias. Quer dizer, a Corte ela não tem um poder de sancionar, cabe esse poder de sanção no sistema da ONU ao Conselho de Segurança. E há esse vínculo estabelecido do Estatuto com a Carta que atribui essa competência ao Conselho de Segurança. Deixa eu entrar aqui num ponto delicado dessa participação da Corte, que seria, por exemplo, o mais recente, Israel, a faixa de Gaza, esse conflito entre a Palestina, por exemplo. Não poderia ser levado esse caso à Corte? Ou aí tem mais a questão religiosa do que territorial, embora uma coisa está puxando a outra, né? É uma questão muito interessante, Mac, porque a faixa de Gaza é um território disputado por Israel e Palestina, e essa disputa é uma disputa que transcende um pouco o nosso lado histórico, uma disputa bem um pouco antes de natureza religiosa, como você mesmo observou. Então, atualmente, nós temos uma manifestação da Corte Internacional de Justiça que ocorreu em julho de 2004 sobre a possibilidade de uma opinião consultiva. Nem foi um aspecto contencioso, mas a segunda função da Corte, que é a opinião consultiva. Então, foi estabelecer alguns parâmetros em torno da construção do muro em que Israel estava realizando na faixa de Gaza para evitar a questão da invasão de determinado cidadão palestino dentro do território israelense. A discussão de Israel é uma discussão um pouco mais delicada, porque é uma discussão que envolve um domínio soberano de Israel sobre a região, sobre o território, de um Estado criado pela ONU para se dar fim a uma guerra que foi a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu, salvo engano, em 1948. Então, essa discussão é uma discussão um pouco mais intensa, porque o território de Israel é um território demarcado religiosamente, dentro da Torá ou dentro da Bíblia. E esse território ele não tem a dimensão, vamos dizer assim, a dimensão em termos quantitativos semelhante à que está descrita lá. Então, é um cunho religioso, e dentro desse cunho religioso tem toda uma discussão diplomática em relação a isso. Além da discussão religiosa que transborda a questão jurídica, é uma discussão relevante em torno daquilo que contém a faixa de Gaza, que é um manancial de águas em relação àquilo. Então, não apenas o fundo religioso, mas um fundo geopolítico está em discussão, porque o controle daquela região de determinados recursos minerais, em especial a água, é um controle estratégico não só para Israel ou para a Palestina, mas é um controle estratégico em relação a dentro do contexto geopolítico que os outros países vizinhos estão alocados. Então, nós temos um tecido muito complexo, um tecido social em que eu tenho um ataque que tem um fundamento religioso, eu tenho um fundamento político e eu tenho uma resposta a esse ataque. Se a resposta é proporcional a esse ataque, no caso a comunidade internacional reivindica a Israel para que se dê uma resposta proporcional em relação à investida palestina, é uma questão que é um pouco delicada para a Corte Internacional de Justiça interferir, porque a autoridade palestina não é um Estado, mas ela tem a soberania, ou melhor dizendo, ela tem o poder reconhecido pela Assembleia Geral da ONU como uma autoridade política, embora não seja dotada de todos os poderes que um Estado juridicamente formado ele tenha para desempenhar. Então, essa questão para ser levada à Corte Internacional de Justiça na perspectiva contenciosa é uma questão delicada, vai exigir uma interpretação um pouco além daquilo que a Carta da ONU e o Estatuto da Corte prevê. Mas a questão levada na via consultiva seria uma saída em termos de estabelecimento de parâmetro e um parâmetro a mais para você ter a resolução pacífica dessa controvérsia no plano internacional. A Corte é muito demandada, professor Gontijo? Relativamente sim. Se nós colocarmos a proporção
da quantidade de membros, 15 membros, a quantidade geopolítica de conflitos que eu tenho entre países e a natureza desses conflitos, eu acredito que sim, ela é muito demandada. O que é mais importante da Corte Internacional de Justiça é que ela representa a forma como o direito internacional é lido pelos Estados em termos das negociações diplomáticas. Então, a Corte Internacional, nos seus diversos e diferentes casos, ela prima pela aplicação do direito internacional, seja colocando um tratado ou uma convenção, seja expressando um comportamento que os Estados já tomam, que nós chamamos de costumes. Ela prima pela cristalização desses costumes ou pela orientação internacional que ela já toma em casos semelhantes. Como a grande demanda que a Corte tem é por delimitação territorial, ou alguns, como a professora Inês colocou, em relação a alguns casos de nacionalidade, mas alguns casos de natureza econômica, então o que nós temos do resultado das sentenças da Corte é uma respeitabilidade ou uma continuidade, uma aplicação de um costume antes estabelecido, em outros casos, de domínio territorial e cristalizados em determinadas demandas mais atuais. A Corte não tem um salto evolutivo em determinadas matérias. Poucos casos pontuais ela teve esse salto evolutivo. O que ela tem é essa aplicação do costume e essa cristalização desse costume perante as suas sentenças como forma de organizar e resolver esses conflitos na busca da paz e da segurança jurídica nas relações internacionais. Cada país tem seu sistema, sua forma aí de governo, mas, por exemplo, o judiciário também, as leis em cada país também podem alterar. E aí como é que fica essa questão de um país que tem uma legislação de um jeito ou outra de outro, mas que estão lá sob a jurisdição, talvez, aí, pela Corte? A ideia, embora a gente tenha de sistemas jurídicos, o common law e o civil law, que são os mais comuns, a Corte ela tem um sistema próprio, justamente para poder estabelecer uma harmonia maior entre os países, né? Então, na Corte, acredito que isso não seja tão visível como ocorre, por exemplo, nas questões de direito internacional privado da Haia, que aí sim, em matéria de jurisdição, esses conflitos são mais complexos. Por exemplo, a Haia discute novamente a possibilidade de um reconhecimento e execução de sentenças internacionais. Esse é um projeto ambicioso em razão dessas diferentes interpretações do que se entende por jurisdição. No caso da Corte, os Estados acolheram a ideia de uma jurisdição universal, a ideia de que a Corte ela pode cuidar de assuntos que pertençam àquelas fontes estabelecidas no próprio Estatuto, que são os tratados e convenções internacionais, os princípios gerais de direito, o costume internacional. Então, ela não vai fugir muito disso. Em alguns casos excepcionais, por equidade, mas o que é muito raro. Mas o próprio Estatuto ali traz quais são os conteúdos que podem ser questionados na Corte. Então, a questão da jurisdição, acho que ela não é muito questionada. Ela é questionada muito mais com relação ao assunto e aquilo que os Estados realmente autorizaram a Corte a fazer. Porque a Corte ela não tem um poder irrestrito, como o dos Estados, em certo grau, de decidir sobre o litígio como um todo. Às vezes, a Corte ela é demandada para julgar apenas uma parte de um litígio como um todo, de uma questão que os Estados aceitaram em levar, mas não um litígio como um todo. Eles podem levar só uma parte dessa questão, que aí, se a Corte resolver essa questão, provavelmente resolva a outra. Professora Inês Lopes, muito obrigado. Também ao professor André Gontijo, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela presença. E lembro que você também pode participar do programa. O nosso endereço para você enviar a sua sugestão de tema, ser debatido aqui com a gente, é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Este programa e outros da TV Justiça você também pode assistir por meio do site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.